Os que não têm o hábito de examinar a Bíblia por si mesmos ou de pesar as evidências, confiam nos dirigentes e aceitam as decisões que estes fazem. E assim rejeitarão muitos as próprias mensagens que Deus envia a seu povo, se esses irmãos dirigentes não as aceitarem. No ano de 2006, quando eu publiquei os livros, ninguém conseguiu refutar os livros, porque a reputação que fizeram ficou ridícula. Basta ler ali o diálogo, não é? Virou um livro de 185 páginas, está no meu site, diálogo, entre eu e outro pastor, ele tentando refutar, a pessoa vai ver que não foi refutado nada. Então, considerando que não houve refutação, então eles não tendo autoridade bíblica para refutar aquilo que eu estou apresentando, usaram a autoridade eclesiástica da igreja para me proibir. Uma espécie de abuso de poder. Né? Abuso de poder. Suponde que um irmão conserve um ponto de vista que difere do vosso, e venha a vós propondo que vos assenteis com ele e façais uma investigação desse ponto das Escrituras. Levantar-vos-eis cheios de preconceito e condenaríeis suas ideias, ao mesmo tempo que recusais dar-lhe sincera atenção? Como é que eu vou usar? Como é que eu não tendo autoridade bíblica para refutar um ponto, então eu uso a autoridade eclesiástica, como foi na Idade Média, né? Com João Hus, com Lutero, com João Wycliffe. A igreja também não refutava biblicamente, mas usaram a autoridade eclesiástica para dizer vocês estão condenados. Então isso é abuso de poder. A única atitude certa seria assentar-vos como cristãos e investigar a posição apresentada, à luz da palavra de Deus, que revelará a verdade e desmascarará o erro. Eu só posso dizer que eu discordo dele. Eu já conheço as ideias dele desde o tempo de mestrado, nós somos colegas no mestrado ali, e sem sombra de dúvidas, ele tem uma reinterpretação escatológica que ele considera como moderna e mais atrativa do que a posição oficial da igreja, e que eu pessoalmente não vejo base em Ellen White para o que ele tem dito. Mas, por exemplo, uma das características, ele tem uma grande atração pelos papas ali. Para ele, a sequência de papas, agora culminando com o Papa Francisco, é um sinal da segunda vinda de Cristo e um cumprimento lá de Apocalipse 17. Só que eu não vejo da mesma forma. Nestes tempos extraordinários, nós ouvimos um conspirador chamado Cardeal Godfrey Daniels nos dizer que desde a morte de João Paulo II, a máfia de São Galo tem planejado eleger um deles para o trono e a cátedra de Pedro. E isso acabou mais tarde se concretizando na pessoa de Jorge Mário Bergoglio. Diante destas desconcertantes revelações, nós poderíamos ficar atônitos de perceber que nem cardeais, nem bispos expressam sua indignação e nem pedem que a verdade venha à luz. O tema desta minha palestra é como a Revolução do Vaticano II serve à nova ordem mundial. Nós vivemos em tempos extraordinários. Cada um de nós já provavelmente entendeu que nós vivemos num momento histórico. No tempo em que os eventos do passado, que estavam aparentemente desconectados, agora provam estar inequivocamente conectados. Para mim é evidente que o fim dos tempos está agora se aproximando diante dos nossos olhos. Uma vez que o mistério da iniquidade se espalhou através do mundo e desapareceu completamente a corajosa oposição que era exercida pelo Papa, ou seja, pelo caterro, em grego.
Não cometamos o grave erro de dizer que o que está acontecendo é normal, julgando o que está acontecendo com parâmetros sociológicos ou canônicos que uma situação normal poderia pressupor. Nestes tempos extraordinários em que vivemos, em que a presente crise da Igreja é realmente única e extraordinária, os acontecimentos vão muito além do normal, o que os nossos pais conheceram. Nesses tempos extraordinários, nós podemos ouvir um Papa enganar os fiéis e ver príncipes da Igreja acusados de crimes que, em outros tempos, causariam horror e os levaria a uma severa punição. Testemunhamos nas nossas igrejas ritos que parecem ter sido inventados pela mente perversa de Thomas Cranmer. Vemos bispos entrando em procissão com o impuro ídolo da Pachamama dentro da Basílica de São Pedro. E ouvimos o Vigário de Cristo pedir desculpas aos adoradores deste ídolo por um católico ter jogado tal estátua no Rio Tinto. E então a sétima foi Bento XVI, que durou um pouco de tempo e não morreu. Renunciou e convidou outro para vir com ele. Vem cá. Agora o negócio está difícil. Nós precisamos ser dois aqui. São dois copilotos, porque agora o negócio, o vendaval é grande. Essa última fase, irmãos, do papado é complexa, porque é para acabar com o protestantismo, é para criar a nova ordem mundial, é para impor o decreto dominical. Por isso precisa de dois copilotos ali. O Papa Francisco recebeu em audiência nesta quinta-feira na Sala Paulo VI, no Vaticano, cerca de 1.000 participantes da peregrinação de luteranos e católicos. O pontífice manifestou sua alegria por este encontro realizado no âmbito da peregrinação ecumênica iniciada na região de Lutero, na Alemanha, e concluída na sede do bispo de Roma. Francisco saudou e agradeceu os bispos que acompanharam e apoiaram os fiéis nessa iniciativa. Demos graças a Deus porque hoje luteranos e católicos, disse o Papa, estão prosseguindo no caminho que vai do conflito à comunhão. O Papa lembrou que no final deste mês visitará a Catedral Luterana de Lund, na Suécia, para recordar, junto com a Federação Luterana Mundial, depois de 5 séculos, o início da reforma de Lutero e agradecer ao Senhor pelos 50 anos de diálogo oficial entre luteranos e católicos. O Papa encorajou os jovens a serem testemunhas da misericórdia. O Grande Conflito. Capítulo 35. Ameaça à consciência. O romanismo é hoje olhado pelos protestantes com muito maior favor do que anos atrás. Nos países em que o catolicismo não está na ascendência e os romanistas adotam uma política conciliatória a fim de a conseguir, há crescente indiferença com relação às doutrinas que separam as igrejas reformadas da hierarquia papal. Ganha terreno a opinião de que, em última análise, não diferimos tão grandemente em pontos vitais como se supunha e de que pequenas concessões de nossa parte nos levarão a melhor entendimento com Roma. Houve tempo em que os protestantes davam alto valor à liberdade de consciência a tão elevado preço comprada. Ensinavam os filhos a aborrecer o papado e sustentavam que buscar harmonia com Roma seria deslealdade para com Deus. Mas quão diferentes são os sentimentos hoje expressos. Prestem atenção nas palavras a seguir. Muitos passos já foram dados nestas décadas para curar as feridas dos séculos e dos milênios. Eu gostaria que vocês prestassem atenção na expressão curar as feridas. Nós podemos ler em Apocalipse 13, verso 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Então podemos ir para Apocalipse 13, verso 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada.
e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Por 3 vezes em Apocalipse 13 é mencionada essa ferida. Nessas notícias que citei, o Papa Francisco diz: muitos passos já foram dados nestas décadas para curar as feridas dos séculos e dos milênios. O Papa Francisco disse em uma carta para o cardeal Kurt Koch, presidente do Conselho Pontífice para promover a unidade cristã. O fundo de tudo isso é essa: que a anti-igreja, com a sua ideologia dominante do mundo moderno, estabelece uma real cooperação com os poderosos representantes do Deep State, ou seja, o Estado subterrâneo. Com esses seus trabalhos, eles pretendem criar também uma economia sustentável envolvendo Jorge Mário Bergoglio, Bill Gates, Jeffrey Sachs, John Elkann, para mencionar apenas alguns. E por isso, permita-me também dizer uma breve palavra sobre a situação política dos Estados Unidos nas vésperas da sua eleição presidencial. Fratelli Tutti parece ser uma forma de aprovação do Vaticano ao candidato democrata em clara oposição a Donald Trump. Se o Bento morrer e se o Papa Francisco morrer, morre a 7ª cabeça. Mas enquanto um dos dois estiver vivo, a 7ª cabeça está viva. E se o Papa Francisco renunciar, entra outro na 7ª cabeça ainda. Ela só acaba quando os dois morrerem. A profecia está aberta, irmãos. E a gente tem que, em vez de ficar falando é ou não é, a gente tem que ficar orando e falando: ora vem, Senhor. Ora vem, Senhor. Venha logo, Senhor. Tem gente que está orando para que demore. Não, mais 5 papas, mais 10. Irmãos, você ama Jesus e quer ir para o céu, ou você está feliz nessa terra? Não é nada de marcar data, irmãos, mas é dizer: cedo virá o meu Senhor. Amém. Mas você e eu, meu querido irmão, somos vitoriosos, diz o capítulo 17, e eu quero terminar com isso, irmãos. Capítulo 17, verso 14. Capítulo 17, verso 14, quero terminar com esse verso. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Quando é que o Cordeiro perdeu, irmãos? Nunca. Combater contra o Cordeiro é um fracasso, porque ele não perde nunca. Ele é o vitorioso. E quando é que você vai ser fracassado? Só se você abandonar o Cordeiro, meu irmão. Você só será um fracassado, um derrotado, se você abandonar o Cordeiro. Porque se você estiver escondido no Cordeiro, abrigado debaixo das asas da rocha eterna, nosso abrigo, você nunca será um fracassado. Porque a vitória do Cordeiro é sua, é minha. Por isso diz aqui: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E agora eu gosto desta última frase do verso 14, irmãos. Leiam comigo. Vencerão com o Cordeiro os chamados eleitos e fiéis. Quem são os chamados eleitos e fiéis? Você escolhe ser deles ou não, irmão. Você escolhe ser daqueles de Daniel 12, os entendidos que entendem a profecia, ou daqueles que preferem viver como se não estivéssemos ainda às portas, ouvindo os passos de um Deus que está voltando. Os eleitos e fiéis podemos ser nós. Eu escolhi ser eleito e fiel.